Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar lendo a lição 4, que vai falar de uma igreja cheia do Espírito Santo. A revista é A Igreja de Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A revista é essa, irmãos. E a lição de número 4. A lição é essa, irmãos. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Já foi feito o vídeo 1, onde foi lido o textual, a verdade prática, a leitura diária, foi lido a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 4, do 24 ao 31, porém eu li o capítulo 4 de Atos inteiro. Aí, nos vídeos anteriores, eu li o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Então, estamos seguindo a revista, né? Em todas as leituras. A lição 12 vai ser ministrada dia 13 de junho, mas nós já estamos fazendo a lição no dia 27 de junho. Hoje é dia 12 de julho, a lição é de julho, segundo trimestre, né? Vai ser julho, agosto, setembro. Então é de julho. Então hoje é dia 14. Hoje é dia 12 de julho. A lição vai ser ministrada, a lição número 12, vai ser amanhã, dia 13. Hoje é sábado. Então eu já li a lição 4, o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo, li o texto áureo, que é: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. E a verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições. Ora, com uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai suportar aflições. Ela vai orar também, uma oração com poder, né? E ousa no testemunho cristão. E ela então vai ter ousadia no testemunho cristão. Amém? Foi ali também a leitura diária, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mas somente os tópicos, né? Na segunda, suportando aprovações. Na terça, adorando o Espírito. Na quarta, autoridade espiritual. E na quinta, poder sobre o pecado. E na sexta, capacidade de amar. E no sábado, orando com poder. Então, agora vamos ler a introdução e sequências do tópico 1 e encerrar o vídeo. E assim eu vou dividir a lição, a primeira parte introdutória, a segunda parte do tópico 1, a terceira parte do tópico 2, a terceira parte do tópico 3 e 5 partes. Vou dividir em 5 partes e a última parte vai ser uma conclusão, tá bom? Então vamos dar a leitura. Introdução. Nesta lição veremos o quê? O que vamos ver? Vai ser como a igreja cheia do Espírito, como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Então, como a igreja, que vamos ver nessa lição, né? Como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Então, as palavras-chave vai ser igreja cheia do Espírito Santo e o comportamento dela. Tá bom? Então vamos seguir. A partir do capítulo 4, do versículo 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. Vamos voltar? A partir do capítulo 4, versículo 24 a 31 do livro de Atos. Então, capítulo 4, do versículo 4 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontraremos as principais marcas. Então, encontraremos o quê? Encontraremos as principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. A perseverança. Então, vamos lá? Então, no capítulo 4, versículo 24 e 31 do livro de Atos dos Apóstolos, vamos encontrar as principais marcas que vai caracterizar a igreja de Jerusalém. Somente essas palavras-chave aí,
e vamos dar seguida. Uma igreja perseverante. Vamos grifar perseverante. Vamos grifar perseverante. Então, ela é uma igreja perseverante. Ela é uma igreja capacitada. Então, ela é uma igreja perseverante, uma igreja capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Para dar testemunho da sua fé, então, testemunho da sua fé, mesmo em fogo de aprovação. Então, ela é capacitada para dar testemunho da sua fé, mesmo em fogo de aprovação, como pode ser confirmado em 1 Pedro 4,12. Vamos ler 1 Pedro 4,12? Custa nada, né? Estamos aqui, né? Rapidinho, né, irmãos? 1 Pedro, Hebreus, depois em Tiago, depois em Pedro. 1 Pedro, qual que é a indicação dele? Vou fazer com a caneta verde aqui, irmãos. Ó. 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículo 12. Vamos ver o que diz aqui. Ainda não li a Bíblia inteira, mas é um objetivo meu. Ler a Bíblia inteira. Essa Bíblia de estudo, nova tradução para o negócio de hoje. Então vamos lá. Vamos à leitura. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando. Se alguma coisa fora de comum estivessem acontecendo a vocês. Então, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflições pelas quais vocês estão passando. Como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Então, vamos grifar esse versículo, porque é uma indicação, uma fundamentação bíblica da EBD. Entendeu? Do comentarista bíblico da lição de fundamento. Então, vamos lá. Essa igreja suporta, então vamos grifar a igreja. Então, a igreja suporta aprovações. Por quê? Por que ela suporta aprovações? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Então, a igreja, ela só vai suportar a aprovação porque ela é cheia do Espírito Santo. Então, vamos dar uma lida assim, com bastante detalhada na introdução. Por quê? É na introdução que nós vamos ter um norte a ser seguido no tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, do que vai acontecer. Então, eu vou iluminar aqui de vermelho essa igreja, ela só vai suportar as provações porque ela é cheia do Espírito Santo. Continuando a leitura do nossa introdução no comentário, por causa do Evangelho, ela anuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar em zona de conforto. Por causa do Evangelho, ela renuncia o próprio bem-estar. Então, por causa do Evangelho, há uma renúncia do próprio bem-estar da igreja e ela não aceita ficar na zona de conforto. Então, por causa do Evangelho, renuncia o bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, então vamos lá. Sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta provas. O corpo de Cristo não suporta provas para cumprir a missão no mundo. Então, sem a capacitação do Espírito, o corpo não suporta provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é sua capacidade de orar com poder. Orar com poder. Outra marca da igreja
cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia de proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante no mundo. Essa oração, a missão de impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada por ousadia para proclamar o Evangelho com poder e por isso se tornar relevante no mundo. Então fizemos, vamos só grifar aqui, a outra marca da igreja cheia do Espírito Santo, outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo é sua capacidade de orar com poder. Por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante no mundo. Então, irmãos, fizemos a leitura da introdução, né? Fizemos a leitura da introdução, certo? Então, agora vamos entrar efetivamente no tópico 1. Vamos a uma leitura corrida. Vamos tentar também a um pedido de confirmação bíblica em Atos 4:3, em Atos 4:17, em Atos 4:18, em Atos 4:8, em Atos 2:4, Atos 4:19, Atos 4:20, Atos 8:6, Lucas 24:19. Dentro do possível, dentro do cronogramas que nós separamos para os senhores, para os irmãos, vamos estar lendo essas confirmações bíblicas, porque nós julgamos importante essas confirmações bíblicas, porque o irmão, ele vai estar sentindo a Bíblia, ele vai estar sentindo o papel, ele vai estar vendo onde está a confirmação bíblica, e isso é muito importante. Você folhear, você saber onde está o livro de Atos, por exemplo. Agora vamos folhear bastante o livro de Atos, capítulo 4, vamos voltar para o capítulo 2, avança para o 4, depois avança para o 8 e depois vai para Lucas 24:19. Então, a importância de você ler, procurar na Bíblia, fazer a leitura, grifar, caso você julga necessário. Eu acho muito importante dar uma grifada, é um estudo, né? Eu comprei uma Bíblia separada para estudo, então ela vai ser grifada, ela vai ser iluminada, as coisas importantes, né? E essas confirmações bíblicas é importante, saber onde está a confirmação. O comentarista da revista, ele não está comentando por ele, o comentário dele é em cima da palavra de Deus, em cima das escrituras sagradas. Por isso a importância do irmão pesquisar, né? Muitas das vezes, falta de tempo, durante a EBD é apenas 1h30, né? E a gente acaba não fazendo essa confirmação bíblica. Tá bom? Então, vamos iniciar a leitura. Quando tiver confirmação bíblica, confirmamos na Bíblia e damos sequência. Então, apenas aí o tópico 1, com o seu subitem 1, 2 e 3, para 30 minutos de vídeo aí, eu acredito que dá tranquilamente. E vamos sempre fazer assim, vincular a introdução com o tópico, e estava esquecendo, qual o objetivo desse tópico 1? Vamos colar aqui da revista, vai ser
é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando a perseverança em meio à provação. Então vamos aqui, ó, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então vamos colocar aqui, objetivo. Vou fazer de vermelho escrita fina para caber tudo. Então, vamos ver novamente qual vai ser o objetivo. Vai ser aqui, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí tem continuidade aí, ó. Identificar uma igreja, identificar as características, coloquei assim, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, vírgula, destacando sua perseverança em meio às provações. Então vamos lá. Destacando sua perseverança, deixou em meio às provações. Vamos saber se está certo, irmão. O finalzinho aqui, ó. É uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Agora, perseverança, destacando sua perseverança, perseverança eu coloquei com C cedilha e A. Vamos ver se está certo. Aqui. Perseverança em meio às provações. Provações, C cedilha também, fiz certo. Então vamos grifar. Identificar as características. Então vamos lá. Igreja, característica. Então ela é cheia do Espírito Santo, destacando perseverança em meio às provações. Então você vai perseverar em meio às provações, a exemplo da igreja primitiva, que perseverou em meio a tantas provações, em meio a tantas perseguições. No filme que eu assisti, a igreja era perseguida pelos líderes, a liderança judeus, que tinha um conselho lá, e tinha os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam em reencarnações e anjos. Os saduceus não. Eu não acreditava em reencarnação e nem em anjos. E diante disso, toda aquela promessa da vinda do Messias, que como é relatada no Antigo Testamento, eles não... As lideranças desse conselho, bem como os saduceus e os fariseus, eles não acreditavam que Cristo era esse Messias. Eles tinham os motivos, as convicções dele, mas eles não acreditavam. Então, por isso ele perseguiu a Cristo. Eles perseguiram as lideranças. Eles viam os milagres operados por Jesus. Os milagres da multiplicação do pão, que é um dos milagres que é relatado, 5 pães e 3 peixes, e é multiplicado por uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Né? Se for contar, mulheres e crianças davam muito mais. E Jesus pregando o evangelho, falando que era filho de Deus, tudo, operando milagres, 100% homem, 100% Deus. Ele foi tentado aqui pelo diabo. Ele sentia tudo como homem, ele sentia todas as nossas dores, né? Nossas fraquezas, ele tinha tudo. Só que ele não sucumbiu ao pecado. Entendeu? E uma coisa que ele não tinha era essa natureza pecaminosa herdada por Adão e Eva, porque a concepção dele foi obra do Espírito Santo. Ele não teve, a concepção dele não foi uma coisa assim natural assim dos homens, não, foi uma coisa espiritual. Então foi a obra do Espírito Santo. E ele veio aqui na Terra em carne e osso. Só que aí essas lideranças não aceitavam e começaram a perseguir, e eles estavam sob o domínio romano, então eles não podiam matar sem autorização de Roma. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram argumentar com Roma para ela colocar a morte na crucificação. Entendeu? E eles vão começar a perseguir agora o povo de Deus. Por quê? Em Atos 2 fala
Em Atos 1 fala que Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele veio aqui para os discípulos e mais algumas pessoas e deu prova de vida. Prova de vida. Por diversas vezes ele deu prova. Durante 40 dias ele ficou aqui dando prova de vida para essas pessoas. E ele prometeu que ele ia partir, mas ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para consolar, para dar força, para eles fortalecerem na palavra, para eles ficarem mais corajosos, para eles pregarem o Evangelho sem medo, mesmo sobre ameaça, que eles iam, você vai tomar chibatada aí nas costas, não, você vai ser preso, não, você vai ser apedrejado, não. Eles não renunciaram o Evangelho. Então, isso é muito importante, é relatado em Atos 1, depois em Atos 2 fala do derramamento do Espírito, entendeu? E aí Pentecoste, dia de Pentecoste, é marcado de Pentecoste cristão, é esse derramamento do Espírito. Então, Jesus Cristo foi morto, ressuscitou. Então, depois de 40 dias, ele deu prova de vida aqui na terra, subiu para os céus. 10 dias depois, ele manda o Espírito, que é o dia de Pentecoste, onde foi batizado ali, todo o Espírito Santo derramou em línguas de fogo, teve som, teve vento veemente, vento forte, e Jesus batizou. O Espírito desceu e eles falavam em línguas, cada um falava em línguas bem diferentes, e eles estavam lá. Então esse foi o derramamento do Espírito, onde o Espírito derramou sobre eles, e eles dando ousadia. Então a partir desse derramamento, eles, segundo o comentarista da revista, a igreja foi criada nesse momento. Com a descida do Espírito Santo é criado a igreja foi criada. E aí depois eles tiveram bastante ousadias, tanto que eles curaram na frente de muitas testemunhas, Pedro e... Era Pedro... Calma aí que eu vou folhear as folhas aqui, irmão. Eu lembro porque eu anotei no comecinho da revista, eu anotei o nome Pedro e Tiago, mas eu quero só confirmar para ter certeza. Pedro eu tenho certeza. Agora se é Pedro e Tiago. Pedro, já vi Pedro aqui, Pedro e João. Pedro e João, aparece aqui Pedro e João para mim. Pedro, eu vou colocar aqui Pedro e João. Vou colocar aqui, ó. Pedro e João. Pedro eu tenho certeza. João eu vou verificar. Pedro e João. Que eles estavam juntos. Então, tinha lá uma pessoa que eles ficavam pedindo esmola. E ela, a princípio, era um paralítico lá. Ele não conseguia andar, ele se arrastava. No filme também mostra ele se arrastando. E aí, quando ele vai entrar no templo lá, Pedro e João, aí ele fala assim... quer uma esmola, pede uma esmola. Aí Pedro olha para ele e João também e fala assim: olha, eu não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, você quer? E ele disse sim. E aí ele falou: levanta e anda. E o homem se levantou. O cara tinha muitos anos lá na porta do templo, lá sempre se arrastando, muita gente sabia, e com esse milagre aí, as lideranças, os saduceus, os fariseus e o conselho não tinha como pegar e bater em Pedro e dar chibatada para ele renunciar. Não tiveram, porque o povo estava do lado deles, e nesse primeiro momento eles não conseguiram fazer isso, entendeu? Porque eles operaram a cura, operaram o milagre ali, mas só depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles ficaram fortes, ficaram ousados, e aí eles não renunciavam, nem sobre ameaça de pedra, de prisão, de chibata, né, dos açoites lá, não, eles não renunciaram. Tá bom, irmãos? Então eu tenho poucos minutos agora para fazer a leitura. Vamos lá. Após a sua pregação à porta formosa, Pedro e João, aí, irmão, só confirmando, tá? Vou até anotar aqui em cima de novo. Pedro e João, tá bom? Pedro e João são levados presos e, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Então, eles foram ameaçados por quê, irmãos? Porque eles estavam pregando o nome de quem? O nome de Jesus. Então, vou até já iluminar. Então, foram ameaçados por pregar o nome de Jesus.
Foi dito a eles que falassem, foi dito a eles que não falassem nem ensinassem o nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pregarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Olha que bonito aqui, irmão. Vou grifar. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O templo do verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo, no Pentecostes, foi revestido novamente do poder alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provações e os sofrimentos. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo, ela vai suportar as provas e sofrimentos. Então, uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta provas e o sofrimento. E agora vamos ler o item 2, eu tenho 3 minutinhos ainda, vamos ler o item 2. Não negocia os valores. Quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos, eles deram ordens expressas para que eles não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, como pode ser confirmado em Atos 4,19. Vamos para Atos 4,19? Vamos ver aqui no livro de Atos. Atos tem o Evangelho Sinótico, Mateus, Marcos, Lucas, depois vem o João, que não é considerado Evangelho Sinóticos, porque João é diferente. Os outros evangelhos são bem parecidos, por isso o nome Sinóticos. Mas vamos para o livro de Atos e o autor pede que está fazendo a confirmação bíblica em Atos 4,19. Então vamos para Atos 4,19. Aqui, deixa eu fazer uma marcação aqui, que a gente está vendo essa fundamentação bíblica mais uma vez. Pedro e João responderam: os senhores mesmo julgam diante de Deus? Devemos obedecer os senhores ou a Deus? Em outras palavras, os apóstolos afirmavam que não negociavam sua fé. Olha aqui, irmãos. Não negociavam sua fé. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Então, valores, né? Não abrir mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma marca de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Tem um
Tá acabando, irmão, mas eu vou ler esse 3 aqui então. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, está convicta de sua fé. Não se apoia em superstições, mas em fatos, como pode ser confirmados em Atos 4:20. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviram e viram sinais que Filipe fazia. Atos 8:6. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Irmãos, pequeno resumo aqui, que a revista chama de Sinopse 1. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme. Então, permaneceu firme na fé e na missão. Então, a igreja primitiva, o que aconteceu com ela, enfrentou perseguições, permaneceu firme, fé e na missão. Amém, irmãos? Então, com isso eu encerro mais um vídeo. Agradeço a todos aí a paciência, a participação nesse vídeo. É de suma importância que a cada dia meditamos nas Escrituras Sagradas. É de suma importância que alimentamos nossas almas com as Escrituras Sagradas. É de suma importância que oremos, que jejuemos e que busquemos a Deus e ficamos em comunhão em todos os momentos. Quando você alimenta a carne, você tende a ficar mais próximo do mundo, a fazer as coisas mundanas, a se inclinar às coisas mundanas. Quando você alimenta a sua alma, você alimenta o espírito com a palavra, está sendo alimento da sua alma a palavra. Quando você está meditando as palavras, quando você está seguindo os mandamentos de Deus, quando você ora, quando você fica em comunhão, você está alimentando as coisas boas, alimentando o seu espírito, alimentando a sua alma. E o Espírito de Deus, ele não habita onde há pecado. Então, quando você está se alimentando, você está lendo a palavra, você está participando, você está indo para a igreja, você está alimentando as coisas boas e o Espírito tende a se aproximar. Quando você alimenta muita carne e deixa de alimentar o Espírito Santo de Deus vai se afastando de você e você vai se inclinando mais às coisas do mundo. Então,